Quando nós vamos para o grego, voltando lá para o Novo Testamento, Lourenço, nós então temos essas diferenças de tradução, inclusive algumas Bíblias, como a CF, por exemplo, não traz alguns textos, né? Ou traz no rodapé marcado qual é esse texto, porque considera-se um acréscimo em versões mais novas. Isso. A gente pode dizer que esses acréscimos são acréscimos de copistas ou que deixaram faltando realmente em outro texto? Então, na crítica textual há uma discussão, uma norma, um princípio de que provavelmente o texto maior é o menos próximo. Alguns não aceitam essa abordagem, tá? Mas a regra diz isso. Porque se tenta mais explicar o texto, percebe? Então você tem aí alguns textos clássicos disso, né? Você tem a narrativa da mulher adúltera, que em João, no final do capítulo 7 até João 8, os primeiros versículos, né? E então os manuscritos da família alexandrina, ou texto crítico, não tem essa parte. Você tem o texto bem famoso, que é Marcos 16, 9 a 20. Você tem o texto curto, você tem o texto longo e você não tem o texto. São 3 possibilidades. Tá? Particularmente, nesse caso, eu fui trabalhar e percebi que a primeira vez que aparece esse texto, não sei se foi descoberto o manuscrito mais recentemente, mas a primeira vez que aparece esse texto é numa tradução copta ou egípcia. Egípcia, né? Tá? Então, esse texto é um texto, por exemplo, que há uma grande discussão, né? E então, o que eu diria para você é que, geralmente, na abordagem crítica, ela entende que textos mais longos podem ter sido acrescentados para explicar. Se você pega o texto Receptus, que já vem da família bizantina, a explicação é outra. A explicação é que isso é um texto que está mais próximo do texto original em si, que não leva em conta essa regra crítica em si. Como essa tradução, a ACF, a ARA, Almeida Revista Corrigida, como a revista, a tradução, a versão, né, a King James e a versão também a Reina Valera, vem da mesma fonte, em geral tida como texto Receptus, na história geral desses textos. Então elas acrescentam, elas trazem, não é que acrescentam, trazem esse formato. Sim. Percebe? Talvez a pergunta que mais ajudaria nisso seria textos, qual porcentagem de textos em que há dúvidas no Novo Testamento, especialmente no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento não há tanto essa questão. Mas se você pegar a Bíblia toda, os especialistas dizem que são cerca de 2% de textos que você não tem certeza. Você pode discutir diversos textos, como esse que eu discuti. Mas você chega a 2%, mais ou menos, de textos que você realmente não tem convicção. Ou pegando uma família alexandrina, bizantina, ou outra família menor. E que são textos que também não mexem na centralidade do evangelho. Essa é a grande explicação. Eles não mexem em doutrinas principais, tá? E além de não mexer em doutrinas principais, esse texto geralmente tem uma equivalência em outro texto. Sim. Percebe? Então, são textos que não nos trazem preocupação em si, para a gente que trabalha com isso o tempo todo, né? Então, a gente não tem essa preocupação em si por conta disso. Bom, a questão é você também partir da sua concepção de inspiração das Escrituras. Sim. Se para você a Bíblia é inspirada por Deus, por isso eu faço diferença entre o autor e os escritores, é uma coisa, né? Se para você é um livro literário, apenas histórico, essas questões não são relevantes, né? Então eu diria para você, no meu caso específico, eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, não só contém ou não só expressa uma parte da palavra de Deus, ela é a revelação de Deus naquilo que Deus quer que a gente conheça, que a gente saiba. Sim. E é interessante, isso também não está no livro, que você vê inúmeras confirmações hoje, não só arqueológicas. É verdade. Você vê confirmações da neurociência. Sim. Escrevi um artigo recentemente, se alguém quiser receber é só mandar aí um oi para vocês e vocês me pedem, sobre neurociência e ética, mostrando textos bíblicos que são corroborados pela própria Bíblia. Foi feita uma pesquisa, eu explico nesse artigo, não é muito longo não,
foi feita uma pesquisa científica procurando demonstrar por que as pessoas cometiam desonestidade e deslizes. Descobriu-se que uma parte do cérebro chamada amígdala, não é da garganta, é claro, a amígdala cerebral, ela produzia uma série de reações, eu diria, de incômodo para a pessoa. Começaram a perceber que se a pessoa permanecesse agindo de maneira ilegítima, a região do cérebro chamada amígdala parava de incomodar a pessoa. Essa foi a pesquisa. Então, no meu artigo, eu explico o seguinte: eu tenho aí 2 fatos bíblicos. O primeiro, Romanos 2,14, fala da lei de Deus gravada na pessoa. Tá? Geralmente, do ponto de vista da teologia, a gente pensa de uma gravação de Deus proposicional, verbal. Sim. E eu comecei a entender que, nesse caso, Deus trabalhou do ponto de vista orgânico também, não só racional. Esse é um dilema da teologia, trabalhar muito com racionalidade. E isso vem do tomismo na Idade Média e especialmente da modernidade, o racionalismo. Né? Sim. Então eu percebi que Deus gravou a verdade dele, a lei básica dele, eu diria, na linguagem de Jung, daquele psicólogo, psiquiatra, um arquétipo de origem, de matriz da vida. Em nossa mente, também do ponto de vista orgânico interno. Né? Bom, você tem atualização do seu celular, não tem? Sim. O meu foi atualizado. Eu sou da religião Android, não sou da religião Apple. E aí, o meu foi atualizado agora para o Android 15, o último. Né? E a interface do usuário é 7.0, a última. Então, eu diria para você que ele foi... você tem no sistema de informática, você tem a gravação base na próprio hardware, que a gente chama de firmware. Teólogo e analista de sistema, né? Não é fraco não, hein, velho? Em seguida, você tem o sistema operacional básico, né? E depois você tem os aplicativos em cima, nessas camadas para facilitar. O firmware é da máquina. E na minha maneira de entender, Deus gravou no nosso firmware, no nosso hardware, os princípios básicos de vida, que eu chamo de matriz da criação. Tá? É o arquétipo humano. Princípio de sobrevivência, princípio de respeito, princípios de valoração moral, né? Que na teologia chamamos, pelo latim, imago Dei. Percebe? Então Deus gravou tudo isso no nosso firmware, nosso hardware, né? Na nossa máquina.